Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Falamos agora dos agentes externos, vamos agora falar um pouco sobre os agentes internos. Agentes externos são aqueles modeladores do relevo e os agentes internos são os agentes transformadores que ocorrem através do processo pelo qual os choques de placas tectônicas ou afastamento transformam o relevo, E aí isso é ocasionado justamente pelos movimentos das placas tectônicas que ocorrem mais intensamente onde eu tenho uma estrutura geológica jovem, Então, os fatores que modificam o relevo, você já estudou que o interior do nosso planeta não está parado, muito pelo contrário, em virtude do calor proveniente do núcleo de um manto, o magma, o interior do planeta está consequentemente movimentando. Você já deve ter visto em filmes que vulcões entram em erupção e que terremotos de vez em quando acontecem. É justamente esses movimentos que acarretam a elevação ou rebaixamento da crosta terrestre. Por outro lado, você deve também ter percebido como a força destruidora das chuvas, dos rios e do mar podem provocar descastes na superfície terrestre. Esses são considerados os agentes externos. Cruzando as informações dos últimos parágrafos, tranquilamente você chegará à conclusão de que o relevo pode ser explicado como um resultado das relações complementares entre os agentes internos e os agentes externos e acabam sendo transformados e modelados com o passar do tempo. As rochas, dependendo de sua dureza, podem facilitar ou dificultar o trabalho dos agentes internos e externos. Autores ou agentes internos são forças que se originam das atividades do magma e que, impulsionado contra a litosfera, acarretam fenômenos de contração, deslocamento, quebra ou encurvamento da crosta terrestre, podendo dividi-lo em três tipos: tectonismo, vulcanismo, abalo sísmico ou terremotos. Convém salientar que a maioria desses eventos ocorrem nas áreas de choques de placas tectônicas, que também são consideradas áreas de estrutura geológica jovem. E aí, consequentemente, eu tenho esse processo do surgimento dessas atividades sísmicas originadas devido justamente à idade geológica da região. Tectonismo, movimento da crosta terrestre. Atividade consequente do deslocamento das placas tectônicas impulsionada aleatoriamente pelo magma. Dessa atividade podem resultar fenômenos geológicos como formação de dobramentos e falhas. Falhamentos são quebras de estruturas rochosas por causa do deslocamento do magma. O processo de formação das falhas ocorre da seguinte maneira: a placa tectônica, ao se deslocar, O processo de formação de falhas ocorre da seguinte maneira: a placa tectônica, ao se deslocar, provoca grandes pressões nas rochas, acarretando modificação na sua estrutura. Esse movimento chega a quebrá-la e gera as falhas. Nessas áreas ocorre o deslocamento de grandes blocos rochosos, modificando a paisagem de acordo com a direção deste deslocamento. Dessa forma, onde o bloco foi levado, o outro rebaixado, pode surgir uma escarpa ou uma montanha. Já em uma área onde dois blocos são levantados ou rebaixados, pode surgir um vale, uma garganta, um cânion ou, genericamente, uma depressão. Observe nas imagens a seguir os principais tipos de falhas e suas descrições e consequências. Aí tem aí algumas falhas, como a mais conhecida que a gente tem atualmente é a falha de San Andreas, na Califórnia, que a qualquer momento pode haver uma separação naquela região ali, que venha causar um grande desastre, morrendo
milhares de pessoas, como apareceu no filme, né? Terremoto, a falha de San Andreas. Eu espero que não, mas a qualquer momento possa ser que venha a acontecer, né, esse tipo de desastre naquela região, porque é uma área de falhamento geológico, uma área de estrutura geológica jovem e pode vir a ocorrer a qualquer momento esse problema. Muito comum nas áreas onde as placas tectônicas se afastam, atenção, faz com que os blocos de rocha sejam deslocados levemente para baixo, como as escarpas e falhas dos vales apresentados acima. Já falhas inversas são formadas em áreas onde há compressão entre dois blocos rochosos. Ao quebrar-se, um deles sobe verticalmente em relação ao outro, e aí forma a chamada falha. Falha transcorrente é encontrada onde ocorrem movimentações horizontais que provocam a quebra e o deslocamento de blocos. Paralelamente, em sentidos opostos, é muito comum na área onde a placa tectônica se desloca paralelamente. Um exemplo mais conhecido é a falha de San Andreas nos Estados Unidos, que apresenta a imagem ao lado, né? Que eu falei para vocês aqui, que é uma área que pode ocorrer um desastre muito grande, né? Matando milhares de pessoas a qualquer momento. Falar agora sobre dobramentos, né? Dobramentos pode ser do tipo moderno ou dobramento antigo. Dobramento moderno é o que ocasiona a formação das cadeias de montanhas. Os antigos não têm a formação mais de cadeias de montanhas, onde sofre apenas a atuação das forças exógenas e aí, consequentemente, sofre a modelação do relevo. Aprendemos que o planeta é formado pelas placas tectônicas que se movimentam. Pois bem, nesse deslocamento, algumas placas chocam-se e esse deslocamento horizontal, no qual duas placas se comprimem, acarretou a formação de grandes encurvamentos de forma côncava ou convexa na estrutura rochosa da crosta. Essas formações denominadas dobramentos. Contudo, nem sempre que dois blocos encontram-se e comprimem-se horizontalmente ocorre a formação de dobramentos. Se a rocha não for maleável, ou seja, se não houver plasticidade na rocha, ela se quebra, formando geologicamente a chamada falha. Na natureza, as rochas plásticas são aquelas que apresentam capacidade de ser modeladas, moldadas, sem se romper ou quebrar. Essa característica é encontrada nas rochas sedimentares de superfície que são leves e frágeis, né? Então eu tenho aí as rochas plásticas, as rochas que a gente encontra na superfície. Formação dos grandes dobramentos. Ao olhar no plano esférico, com as placas tectônicas, você notará que nas áreas de choque encontram-se duas dessas placas e surgem as mais elevadas cadeias de montanhas. Essas regiões são denominadas de dobramentos modernos, pois geologicamente esse encontro que gerou tais dobramentos ocorreu no período terciário, na era cenozoica, né? Contudo, existem outras áreas de dobramentos, né? Fechou aqui no uso. Existem outras áreas de dobramentos que ocorrem da era pré-cambriana e que por isso recebe o nome de dobramento antigo, ou seja, esse dobramento antigo ele acaba não ocasionando o surgimento de cadeias de montanhas, aí sofrem apenas as forças exógenas modeladoras de relevo. Uma das coisas que você deve saber é que o dobramento moderno apresenta altitudes mais elevadas que os dobramentos antigos, pelo fato que esse último apresenta maior tempo de exposição aos agentes de erosão, como a chuva, vento, acarretando o seu desgaste de rebaixamento. O Brasil, por exemplo, é composto basicamente por dobramentos antigos. Nós não temos dobramentos modernos no Brasil, somente dobramentos antigos. Montanhas caminhantes. A formação dos Andes e do Himalaia, dois dos principais dobramentos modernos, é muito semelhante.
O primeiro surgiu com o resultado de choques das placas oceânicas do Nazca com a placa continental sul-americana, e o segundo pelo choque de duas placas continentais, a indiana e a eurasiática. Essas placas ainda estão se comprimindo uma contra a outra, e essas montanhas ainda estão se elevando lentamente. A placa do Nazca se desloca a oeste, de oeste para leste, por ser mais pesadas que a placa sul-americana. Vem entrando por baixo destes e se movimentando, e tem provocado o levantamento lento da Cordilheira dos Andes. Fato semelhante ocorre na placa indiana, que penetra sobre a placa euroasiática, comprimido por esta, provocando um lento levantamento do Himalaia. O Himalaia é considerado o teto do mundo, É a área de maior altitude que nós temos no mundo, A região ali onde é encontrado o Everest. Nessas áreas onde as placas tectônicas se encontram, são comumente outros eventos geológicos produtores de formas de relevo. Contudo, de modo mais acelerado e catastrófico, estamos falando do vulcanismo e dos abalos sísmicos. Abalos sísmicos são terremotos ou movimentações das crostas terrestres provocados pela atividade tectônica, dobramentos e falhamentos, ou como consequência da atividade vulcânica. Geralmente, os mais fortes abalos sísmicos ocorrem nas áreas de choques entre placas tectônicas. Contudo, em áreas distantes do encontro de placas tectônicas também podem ocorrer pequenos tremores de terras em virtude do assentamento das falhas geológicas ou da queda do teto das cavernas subterrâneas, como ocorre aqui no Brasil, alguns tremores de terra de baixa intensidade. Os abalos sísmicos podem ocorrer tanto na crosta continental, tendo terras emersas, como na crosta oceânica, sob o mar. Os primeiros denominados terremotos e o segundo denominado de maremoto, quando ocorre no continente chamado de terremoto, quando ocorre no mar é maremoto, ou tsunamis. A ocorrência desse fenômeno dá origem às expressões de relevos a partir das rachaduras e falhamentos. Anatomia de um abalo sísmico. De forma geral, o abalo sísmico tem origem quando ocorrer o choque de blocos rochosos localizados no interior do planeta. O ponto do choque é denominado de hipocentro ou foco, e desse modo localizado de 15 a 500 km de profundidade, começam a surgir ondas que chegam à superfície provocando terremotos e vibrações na crosta terrestre. Nessa instabilidade, terremoto sentida de forma variável, sendo entre o centro o ponto onde a força destruidora é maior. Então, onde a força destruidora é maior é chamado de epicentro, e onde origina o terremoto é o hipocentro. Ok? Grandes ondas ou tsunamis. Em algumas regiões do planeta, o choque de blocos rochosos ocorre na crosta oceânica, bem abaixo do nível das águas, provocando forte sismo denominado de maremotos ou tsunamis. Palavra japonesa que designa gigantescas e destrutivas ondas formadas que avançam sobre ilhas e continentes, provocando uma forte destruição, como ocorreu na Indonésia algum tempo atrás, como ocorreu também no Japão. Então tem uma força extremamente destruidora. Existem outros eventos que podem acarretar a formação de grandes ondas e tsunamis, tais como atividade vulcânica, quebra de blocos rochosos ou geleiras no mar, explosão de bolhas de gás. Esses são os eventos que podem ocasionar a formação de tsunamis. Medindo a força de um terremoto. Vocês sabem que os terremotos são medidos através de um aparelho denominado sismógrafo, onde tem uma escala, que é chamada de escala Richter, que
ele pode atingir de 10 a 12 graus, né, dependendo do sismógrafo. Como vimos na página anterior, a força e o poder de destruição de um terremoto não é igual para diferentes pontos do planeta. E isso depende da distância do hipocentro e do epicentro, bem como da força do choque entre os blocos rochosos. Com o objetivo de medir a instabilidade dos terremotos, a ciência desenvolveu um instrumento chamado sismógrafo. Por meio desse instrumento, todos os terremotos todos os tremores dos terremotos podem ser registrados e analisados, já que grande parte destes é muito fraca para ser percebida, né? Então, existem alguns tremores, por exemplo, eu tive no Chile há alguns anos atrás, e no Chile chega a ter cerca de mais de 3 terremotos por dia, e 1000 por ano. São tremores de terra. E eu passei por alguns que foram perceptíveis e outros nem tanto, né, que são registrados através do sismógrafo, que é medido através da escala Richter. Todos os dados registrados pelo sismógrafo podem ser analisados a partir da utilização da escala Richter. A escala Richter foi criada em 1935 por Charles F. Richter, que foi desenvolvida para medir a energia liberada do foco do terremoto. A medida da quantidade de energia liberada dá-se nome de magnitude. A escala varia de 0 ao infinito, porém nunca foram registrados abalos de magnitude superiores a 10 graus, mas a grande maioria das escalas Richter vai até 12, né? Já que 10 foi o máximo que não foi registrado até hoje, né? Até o presente momento, os 2 terremotos mais fortes ocorreram no Alasca em 1964, quando o sismógrafo registrou 9,2, e no Chile em 1960, quando foram registrados 9,5 graus de magnitude. Inclusive, existe uma área lá no Chile, né, que eles deixaram a céu aberto lá, como se fosse um museu a céu aberto, para lembrar desse terremoto, né? Existe esse terremoto lá. São os escombros, não é, numa praça lá, e casas que foram derrubadas, eles deixaram como um memorial, né, mostrando o maior terremoto da história do mundo, né, 9,5 graus na escala Richter. Contudo, o nível de destruição de um terremoto não está ligado apenas à sua magnitude, depende também da área onde ele ocorre, uma vez que quando maior a quantidade da população e construção, maior será a destruição provocada pelo tremor de terra. Nas áreas densamente povoadas, terremotos acima de 6 graus são considerados fortes e bastante destrutivos. O de Antimasse, na Itália, por exemplo, marcou 6,2 graus na escala Richter em 2016. Antes da criação da escala Richter, existia outra escala que ainda hoje, embora em menor proporção, é utilizada, a escala de Mercalli. Essa escala é utilizada a algarismos romanos, de onde crescente, para identificar o grau de percepção da população em relação aos terremotos. Porém, como está associado, percebe um terremoto de forma diferente em virtude em relação ao número, o tipo de construção e sismo ele tornava muito pessoal. Então, eram terremotos que ocorriam normalmente, e marcada por essa escala aí, que é a escala de Mercalli, onde se tinha uma variação de 0 a 8,9, que o maior terremoto até hoje registrado não poderia ser marcado por essa escala aí de Mercalli. Então, gente, eu vou encerrando por aqui nossa aulinha, Espero que vocês tenham gostado. Essa semana nós vamos ter aula presencial na escola. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, vão, porque está sendo muito proveitoso para quem está indo, E espero que vocês estejam sempre presentes nas nossas aulas, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe.
e até a próxima.